Bom, no nosso trabalho nós vamos falar sobre o uso de estufas como alternativa na produção de alimentos, tendo como foco o controle do clima no plantio. Os componentes do grupo são Marcos Aparecido da Silva, eu, Pedro Paulo Análio Antunes e William de Souza Figueiredo. Bom, na introdução, na abordagem desse projeto, tentaremos mostrar o sistema de plantio em estufas como alternativa e apoio à produção de alimentos em local confinado e controlado, onde temperatura, irrigação, utilização de meios menos agressivos, com o uso de materiais menos tóxicos no controle de pragas e uma melhor distribuição de nutrientes, otimizando assim tanto a produtividade como a qualidade dos alimentos produzidos nesse sistema. Então, nesse slide da introdução, nós destacamos dois vetores, a alteração climática, em virtude dos elevados níveis de CO2, estamos, segundo todos os estudos ambientais, esse destacado pela ONU, tivemos um aumento aqui gradativo no clima, acarretando alterações climáticas, e em contrapartida temos um crescimento populacional, exemplo, em 1804 o planeta tinha cerca de 1 bilhão de habitantes, e em 2011 já passamos dos 7 bilhões, ou seja, temos um crescimento gradativo da população, demandando uma maior necessidade de alimentos. Agora, nos modelos de aplicações de estufa, no caso das estruturas para um ambiente protegido, a construção de casas de vegetação, as chamadas estufas, podem ser feitas em concreto, ferro galvanizado, alumínio ou madeira, em diferentes modelos, podendo ser cobertas com vidro ou principalmente com películas de polietileno transparente. O custo dessas estruturas variam entre $3 o metro quadrado a $20 o metro quadrado, dependendo da magnitude do projeto. Agora, a construção. A construção de uma estufa requer um investimento inicial que pode ser recuperado em 2 ou 3 anos de cultivo, ou até mesmo em 1 ou 2 safras, mas isso só será possível se o produtor colher o produto certo na hora certa. Agora, o espaçamento. Estabelecer um espaçamento que possibilite maximizar a produção sem prejuízo do tamanho do fruto, e ao manejo fitossanitário é ideal. Quando se eleva o número de plantas por unidade de área, aumenta-se a produtividade, porém o tamanho do fruto pode diminuir a partir de determinado número. Controle edafoclimático. Além do controle parcial das condições edafoclimáticas, o ambiente protegido permite a realização de cultivos em épocas que normalmente não seriam escolhidos para a produção ao ar livre. Esse sistema também auxilia na redução das necessidades hídricas, irrigação, através de uso mais eficiente das águas pelas plantas. Agora, o que plantar nas estufas? Algumas hortaliças e até mesmo algumas cultivares se adaptam melhor ao cultivo em estufas. São várias as possibilidades. Vou citar algumas, como o pepino japonês, o tomate, a cereja, o alface, o melão. Certo? Agora, a definição do que plantar deve ser baseada nos hábitos dos mercados escolhidos. Quando plantar na estufa? As hortaliças, assim como outros produtos agrícolas, em face de algumas características peculiares, como a forte influência dos fatores climáticos, tempo de produção, perecibilidade, possuem um determinado padrão de comportamento de preços ao longo do ano, que se repete de forma semelhante durante certo período de tempo. Então, isso é definido pela demanda de mercado, e demanda das ofertas que você vai ter, tanto de sementes como da necessidade daquela localidade, ou dependendo do modelo de negócio que você está fazendo, se é exportação. Agora, construção de estufas para a produção de hortaliças. A funcionalidade
é um conjunto de requisitos que permitem a melhor utilização da estufa, tanto do ponto de vista técnico como econômico. Essas características devem estar completamente harmonizadas com o objetivo de definir um sistema produtivo capaz de obter colheitas fora da época normal, com mercado e rentabilidade adequadas à sobrevivência do empreendimento. Olá, meu nome é Marcos, integrante do grupo. Vamos continuar agora com um estudo de caso sobre a pesquisa do projeto integrador. O estudo de caso que vou falar trata-se da estrutura de ambiente protegido, ou seja, uma estufa. E para isso vou demonstrar a nossa pesquisa baseando na produção de uma planta bem conhecida por todos, o morango. O morangueiro é uma planta com raízes lenhosas ou semilenhosas, podendo ser plantado na sombra ou não, com parte do corpo, seu caule, subterrâneo. E essa produção será em um sistema chamado semi-hidropônico. Esse sistema traz bons resultados e anima os agricultores. Reconhecida como uma das espécies de maior sensibilidade a pragas e doenças, o morango é altamente exigente em sua produção, desde o plantio até sua colheita. Devido a essa sensibilidade na produção, os agricultores não têm outra saída a não ser a utilização de agrotóxicos de forma intensa. Dessa forma surgiu uma nova alternativa, que é a produção baseada no sistema semi-hidropônico, ou seja, um ambiente controlado com a utilização de uma técnica, com o intuito de obter um produto de qualidade e de acordo com a legislação, e atender ao requisito do mercado cada vez mais exigente. Essas estufas são ambientes protegidos que proporcionam um microclima adequado ou próximo ao ideal para o desenvolvimento da cultura. Essas estufas podem ser pequenas, cobrindo uma parte, uma bancada, ou grande, cobrir várias bancadas. Dentre os modelos utilizados no cultivo do morango, temos os túneis baixos, túneis médios e túneis altos. As armações da estufa podem ser construídas de várias formas e formatos, como vários materiais, tipo em madeira, cloreto de polivinil flexível, PVC, mistas com madeira e PVC ou madeira e aço galvanizado. Essas armações são cobertas com plásticos nas partes superiores, laterais, frente e trás. Essa lateral coberta com plástico chamamos de cortina, pois pode ser erguida de acordo com a temperatura e controlando o clima interno. Também utilizando-se de uma tela de pelo menos meio metro de altura nas laterais para proteger a entrada de animais como roedores, gambás e outros atraídos pelas frutas. Temos que direcionar a construção dessas estufas para acompanhar a radiação solar nos eixos leste e oeste e também acompanhar a direção dos ventos. Alguma das características do sistema hidropônico é a poder utilizar-se da produção em prateleiras com diferentes níveis de altura, otimizando o processo. O produtor não precisa fazer o rodízio da área de produção, é prática necessária para diminuir os problemas das raízes. Também o manejo da cultura pode ser realizado de pé, uma vez que a estufa é de altura suficiente para se poder trabalhar. O sistema protege as plantas do efeito da chuva e facilita a ventilação, condição que impede a proliferação de doenças. Também a produção de frutas de maior qualidade e o período da colheita pode ser estendido. Porém, para a utilização desse sistema semi-hidropônico, utilizamos o substrato, que nada mais é que um composto de materiais orgânicos ou minerais onde as plantas fixarão suas raízes. Esse substrato tem a função de reter o líquido e disponibilizar os nutrientes para as plantas. E para que esse substrato seja de fato eficiente, deve apresentar características como elevada capacidade de retenção de água, distribuição das partículas de modo que ao mesmo tempo que retenham a água, mantenham a aeração das raízes, oxigenando-as, decomposição lenta, disponibilidade do mercado e baixo custo. Dentre os substratos mais usados, encontramos temos as derivações da casca de arroz, que podem ser casca de arroz pura ou carbonizada, mistura da casca de arroz pura com a carbonizada, com porcentagem diferente, mistura da casca de arroz com turfa, vermiculita ou perlita, que são substratos orgânicos e minerais. Dentro de algumas formas de fazer o plantio,
usando o sistema semi-hidropônico, podemos utilizar o substrato no fundo de calhas para poder drenar o excesso de água e fazer a aeração das raízes, como podemos utilizar sacos de embalagem de filme tubular, que ajuda a evitar o aquecimento da água e, consequentemente, do substrato, evitando que as raízes sofram algum dano devido à elevação da temperatura em dias quentes. Até mais, obrigado. Olá, meu nome é William. Eu vou estar apresentando o preparo, plantio e manejo das mudas e em seguida a conclusão do nosso projeto integrador. Para o plantio das mudas, deve ser feito nas embalagens com substrato previamente saturado. Após a saturação das embalagens, são feitos orifícios nos 4 cantos da embalagem, onde serão inseridas as mudas devidamente preparadas. O espaçamento entre as plantas é de 20 centímetros aproximadamente, conforme a figura que vocês veem. É importante observar que as raízes não ficam dobradas ao serem plantadas na embalagem, pois isso ocorrendo poderá comprometer o crescimento da planta. Somente após o plantio é que deverão ser feitos os furos embaixo das embalagens para a drenagem da água que ficará retida no fundo. No manejo das mudas, aos 15 dias após o plantio, são observadas as primeiras flores, porém, para que as plantas cresçam e se desenvolvam bem, é necessário um desbaste contínuo dessas flores até que elas apresentem 5 folhas. À medida que as plantas forem crescendo, há necessidade de serem feitas limpezas periódicas destas, retirando-se as folhas que envelhecem ou que porventura possam apresentar alguma doença. Todo material que for retirado deve ser acondicionado em sacos plásticos que se destinam a este fim. À medida que estes ficam cheios, devem ser retirados do local e colocados em covas que deverão ser cobertas por plástico incolor. A embalagem deverá ser manuseada com cuidado para não disseminar doenças que possam estar no seu interior e enviada para reciclar. Manejo da irrigação. No cultivo protegido do morangueiro, por exemplo, semi-hidropônico em substrato artificial, utiliza-se a irrigação por gotejamento. A irrigação localizada tem como vantagens alta eficiência de aplicação, economia de água, energia e mão de obra, permite automatização, fertirrigação e não interfere nos tratos fitossanitários. Esse sistema aplica água diretamente na região das raízes. A qualidade da água é um fator importante na irrigação. A água de má qualidade poderá causar toxicidade nas plantas e, se for suja, entupirá os sistemas de irrigação, que é bastante sensível a partículas minerais e orgânicas. Concluindo no próximo slide, destacamos a utilização de casas de vegetação, as chamadas estufas, como uma alternativa no plantio, controle e produção de alimentos. Sua utilização nos manejos dos alimentos, destacamos também a versatilidade na utilização de técnicas de controle de pragas. Porém, nosso objetivo maior foi mostrar o controle climático que esse tipo de estrutura proporciona. Destacamos também a plantação de morangos neste ambiente controlado, pois a cultura do morango é bastante delicada e requer maiores cuidados, e observamos que é bastante vantajosa a utilização das casas de vegetação nessa cultura. Acreditamos que com os dados levantados nesse projeto, tenhamos maior entendimento sobre a produção de alimentos em espaço confinado e controlado, e acreditamos ser uma tendência para o futuro próximo, haja visto a crescente demanda por alimentos em todo o planeta e também as mudanças climáticas que afetam as plantações ano a ano. Devido ao aumento de temperatura, vários tipos de produção de alimentos estão sendo afetadas conforme os anos se passam, e isto é uma preocupação atualmente para os anos que estão por vir. Isso quer dizer, devemos arrumar meios no quais podemos nos precaver e melhorar a situação na qual estamos vivendo e na qual estamos prosseguindo a atingir, melhorando assim a não produção
de CO2 e a novos meios na quais podemos nos adaptar em produzir alimentos e conservar meios para a sobrevivência humana e melhoria da qualidade de vida para todos. Desde já, obrigado pela apresentação.